Meister Marcos de Souza Santos, sou mestrando aqui do campus da UFT, núcleo UFT, Tocantins, e tenho como orientador o professor Paulo Sérgio Soares, que inclusive hoje pela manhã esteve fazendo uma cirurgia contra um câncer. E por esse motivo a minha pesquisa também tem até atrasado a minha defesa, né? Porque eu sou da turma de 2020 a 2022, tá? Mas o professor, com todo o problema de saúde dele, está dando o máximo dele, entendeu? E tudo, e disse que vai terminar de fazer a revisão do meu trabalho até o final do mês, mesmo após cirurgia, e estarei apresentando, entendeu, a minha dissertação de imediato. Então, vamos lá. O meu trabalho, o meu produto, né, de pesquisa traz o tema Um Olhar a partir de Chomsky, Noam Chomsky, Paulo Freire, sobre o ensino de filosofia em meio às políticas neoliberais e à manipulação das massas. O que me provocou a estar pensando nessa temática da manipulação das massas e também nesse paradigma do neoliberalismo? E o que fez eu trazer esses dois teóricos de métodos diferentes, o Chomsky com seu método analítico, né, e o Freire com seu método investigativo, para fazer esse diálogo com essa sistemática. No primeiro momento, eu tenho formação na área da geografia, tá? Não sou formado em filosofia, mas algo me incomodava na minha vida de docência, na sala de aula. Eu sou de uma região aqui no Tocantins, que fica no portal da Amazônia Legal, cidade de Araguaína, é a segunda maior cidade do estado, e uma cidade que está assim, bem ligada à questão da agropecuária, e temos muitos camponeses, né, aqui na nossa região, mas ao mesmo tempo eu percebi a sala de aula que muitos estudantes oriundos, entendeu, de famílias, de classes mais baixas, tinha um discurso assim bastante conservador, entendeu, e neoliberal, um discurso assim bastante diferente daquilo que lhe pertence à sua classe. E aí eu comecei a tentar investigar essa situação, entendeu, conhecer essa situação. Por que isso? Entendeu? Por que o sujeito é oprimido, ele vem na sala de aula, ele defende o discurso do opressor? Por que a gente vive numa região onde tem bastante a prática do trabalho análogo à escravidão, entendeu? E às vezes pessoas que sofrem essas situações defendem de fato, entendeu? Esses ideais escravocrata. Então, a partir daí, dessa inquietação, a gente começou a fazer essa investigação. E foi onde na estruturação do meu projeto, né, eu trago teoricamente o Chomsky, né? Que o Chomsky ele tem considerado um pai da linguística moderna, é um filósofo que tem assim uma boa propriedade para se falar do neoliberalismo e também da manipulação das massas através das mídias, entre outros caminhos. E Chomsky ele é professor, né, do MIT, do MIT, né? E ele tem feito, entendeu, assim, ele tem um raio-x bem complexo, especialmente dos Estados Unidos, entendeu, sobre o mundo. Tanto que numa obra aqui, Quem Manda no Mundo, né, de Chomsky, ele vai estar mostrando como é que funciona a atuação do Estado, dos Estados Unidos, entendeu, dentro dos aspectos de interferência no mundo. E especialmente quando a gente observa a partir da queda do Muro de Berlim, a gente observa que no encontro do Consenso de Washington, o Chomsky ele vai estar focando e mostrando que o receituário para a América Latina e para os outros países, especialmente onde tem interesses geopolíticos dos Estados Unidos,
é apenas de entrar, de ocupar os recursos naturais, de impor a lógica neoliberal e atendendo os interesses dos grandes, composto de corporações, sem pensar de forma alguma, entendeu, na questão humanitária desses povos, entendeu, que vivem dentro desses territórios. Então, é uma interferência, é um projeto de Estado de interferência direta, porque para ele não se tem interesse de que países, especialmente aqui na América Latina, como o caso do nosso país, ele cita isso muito bem aqui nessa obra, que não tem interesse, entendeu, de que esses países se tornem independentes, se tornam, que tenham soberania nacional, que se apropria dos seus recursos naturais em prol do seu povo. Então, dentro do conceito e da lógica dos Estados Unidos, esses recursos pertencem aos interesses deles, entendeu? Então, e esses países não têm essa capacidade, entendeu, de administrar esses recursos naturais. E aí aonde entra a lógica de, em todas as partes, em todos os países, entendeu, essa interferência, né? E a gente vai trazendo as obras. Ele vai ter outra obra aqui que é Estados Fracassados e Abuso de Poder e Ataques à Democracia. Aí mostra a questão ideológica, como as democracias são atacadas, como é que elas são totalmente aniquiladas, para implantar essa lógica neoliberal e dos interesses, entendeu, das grandes corporações dos Estados Unidos e em outros países, né? Então, é algo assim surpreendente, né? Tem um pequeno livro dele, que foi de uma entrevista, foi publicado pela UNB, chamado A Minoria Prospera e a Multidão é Inquieta. Nessa obra, o Chomsky, né, ele faz assim uma grande crítica, entendeu? Especialmente à esquerda, dentro dessa lógica, entendeu, do capital neoliberal, né? Ele fala que as pessoas chamam de esquerda os movimentos de paz e justiça, seja lá o que forem, tem se expandido muito ao longo dos anos. Eles tendem a ser muito localizados, concentrados em questões determinadas e conseguindo as coisas. Mas falta a eles uma visão mais ampla ou uma estrutura institucional. A esquerda não consegue uma coalizão com os sindicatos, porque os sindicatos não estão essencialmente extintos. Se existe algum tipo de estrutura formal, e normalmente algo parecido com a igreja, praticamente não há mais uma inteligentícia intelectuais visto como grupo da classe distinta, da esquerda funcionando. Ninguém fala mais sobre o que deveria ser feito, ao mesmo se dispôs a falar. A guerra de classes das últimas décadas tem sido razoavelmente bem sucedida no enfraquecimento das organizações populares, as pessoas estão isoladas. Então, ele consegue mostrar para a gente assim, esse raio-x e apontar também a falta de organização para contrapor a esse domínio que existe, entendeu, sobre outros territórios, especialmente aqui, ele foca muito a questão dos países da América Latina, né? Então, para ele vê que as massas, entendeu, dentro desse processo da manipulação, que tem-se uma concentração de poder nessas estruturas significativas, há uma repressão extrema de tudo que se faz na parte do domínio ideológico ou político, e também que as pessoas, a maior parte das pessoas, das massas, elas não conseguem saber quem manda no mundo, entendeu? E muito menos sabem disso, tá? Então, nessa obra aqui, ele consegue estar fazendo essa conotação, né? E ele também vai alertar aí, né, sobre uma obra que é chamada Rumo a uma Nova Guerra Fria. Nessa obra ele vai estar já apontando o que estava acontecendo, inclusive a geopolítica internacional, esse conflito com a China, esse conflito com a Rússia dos Estados Unidos, entendeu? Que, inclusive, em Quem Manda no Mundo, ele deixa um capítulo chamado Juízo Final, né, que aponta aí a questão de uma possível conflito mais drástico, especialmente nuclear, tá? Já vem apontando essa situação. Então, os aspectos econômicos, os aspectos sociais, culturais,
está dentro dessa lógica desse paradigma do neoliberalismo, que é ou seja, o paradigma que de fato vai influenciar, que vai comandar e que vai mandar, ou seja, em tudo. Então, tem várias obras aqui que a gente trabalhou, fazendo essa contextualização, e aí, para tentar trabalhar com os estudantes essa ideia, conhecer mais, a gente vai trazer o quê? Trazemos o Paulo Freire para fazer esse diálogo, especialmente porque o Freire ele vai nos dar, né, essa capacidade, né, de se democratizar as discussões, ou seja, os debates a partir da sala de aula, a partir do processo educacional. Então, mesmo a gente tendo esse conhecimento, é importante fazer com que, conhecimento sobre o neoliberalismo, é importante fazer com que o estudante, entendeu, ele possa alcançar de forma independente essa consciência, tá? E aí, não somente a gente depositar, né, como vem no contexto da educação bancária de Freire, de que, ou seja, a crítica dele, que o professor, dentro de um processo tradicional, deposita conhecimento, a gente vem com a metodologia para buscar a participação, fazer com que o sujeito ele seja protagonista, assim, ou seja, da sua história, que ele busque uma ressignificação no processo de ensino e aprendizagem. E para isso a gente construiu o quê? Um método chamado, dentro dessa lógica, debates filosóficos. Então, nos debates filosóficos, dentro da escola, a gente pega o referencial e, além do referencial, a gente abre o leque para discutir outras temáticas, entendeu? Com os estudantes. Temáticas que eles têm interesse em discutir, temáticas que provocam eles. Isso vai estar focado lá no nosso terceiro capítulo do nosso produto, porque o primeiro e o segundo é apenas mais a questão teórica, abordando Freire e Chomsky. E no terceiro a gente vai para a questão prática, ou seja, do ensino de filosofia, trazendo esses métodos. E no debate filosófico, a gente pega para abordar todo esse contexto, desses paradigmas, da manipulação das massas e do neoliberalismo, a gente traz professores, entendeu? Aqui convida professores das universidades, aqui nós temos a UFNT, que é uma das universidades mais novas do Tocantins, tem colegiado de História, de Geografia, entre outros cursos de Ciências Humanas, e esses profissionais a gente sempre faz uma parceria com eles para fazer esse debate com os estudantes, e especialmente aqueles que tenham um determinado conhecimento na área que é requisitada para discussões com os estudantes na sala de aula. E aí esses professores vêm, ou então pessoas também de movimentos populares, de sindicatos, entendeu? De associações, que tem conhecimento, que faz parte, que está engajado na luta, são também convidados para participar desses debates filosóficos. E aí, com isso, a gente consegue conceituar melhor as temáticas, abrir uma discussão mais ampla e uma participação melhor dos estudantes. Porque dentro da lógica, né, de trazer eles para participar, deles discutir, deles se sentir também ali importante, protagonista das discussões. E é interessante a gente ver que o estudante ele está num processo de aprendizagem contínuo. Às vezes falta algum direcionamento, mas quando ele pega o ônibus, que ele vem para a escola dentro do ônibus, ele consegue ver ali dentro do ônibus um colega que está, às vezes, que não tem um tênis, ou um colega que, às vezes, ou então vê na paisagem da cidade uma infraestrutura melhor em determinados bairros, em outros bairros precária. Então, tudo isso é aprendizagem. E ele vai acumulando aquilo. E a gente tem que trazer isso, essa aprendizagem dele, como coloca Freire, para a gente discutir, mostrar como é que isso funciona, como é que isso se forma, por que tem essas desigualdades, por que tem essas diferenças, por que ele está ali num ambiente, como coloquei no início, nós temos estudantes que vêm de assentamentos, nós temos estudantes que vêm das áreas periféricas, que faz parte da escola onde eu trabalho lá, que é o Guilherme Dourado,
Então, esses estudantes, a gente procura também trazer a vivência deles, entendeu? Para fazer essas discussões. E aí, com esse conjunto, a gente consegue conceituar e fazer boas discussões. Além disso, a gente também traz, dentro dessa metodologia, após eu estudar aqui o Freire, a gente consegue, adquiriu também um método chamado rodas filosóficas. Preparamos a sala numa forma de um U, uma roda mesmo, e a partir daquele momento ali a gente consegue já quebrar um pouco do paradigma de estar enfileirado dentro de uma sala de aula, assim, o professor na frente ali como se fosse ali todo o senhor da razão, e criamos ali um ambiente de igualdade de discussões. A partir dessas rodas filosóficas, a gente propõe a discutirmos tanto o currículo, mas também nós propomos, através de um currículo oculto, tá? Discutir outras temáticas, daquelas que incomodam os estudantes, que eles têm interesse, entendeu, de estudar. Nisso, se a gente, nessas discussões de roda filosófica, fundamos um festival na escola chamado primeiro festival, agora vai para o segundo festival filosófico cultural. A gente conseguiu temas como desde o trabalho escravo, trabalho infantil, violência contra a mulher, homofobia, ou seja, depressão, bullying, são vários temas que a gente conseguiu, que eles proporam para a gente discutir em sala de aula. E a gente discutiu, conceituou todos esses temas, trouxemos a manipulação de massa para fazer a diálogo, trouxemos o neoliberalismo para dialogar com esses temas, e ao mesmo tempo depois, a partir deles, eles queriam apresentar esses temas no festival através do teatro. Então a gente fez, elaborou, fomos atrás de organizar, junto com eles, a conceituação, conhecer bem a temática, estudar bastante com eles, e posteriormente eles fazer os roteiros, organizar as peças, e a gente conseguiu um espaço bacana na cidade aqui, onde tem um teatro aqui numa escola que é da igreja. A gente pediu esse espaço, que é um dos melhores auditórios, e lá foi a apresentação, a culminância dessas discussões. Eles apresentaram peças teatrais relacionadas a essas temáticas, e ao mesmo tempo eles apresentavam sempre no final das peças ali um texto escrito por eles. As peças foram tudo peças inéditas, produzidas por eles mesmos, e eles vão escrever ali textos, entendeu, relacionados de forma mais filosófica ali, teórica, entendeu, sobre aquele tema, e inclusive ali fazendo um contraponto. Então essa é a lógica, entendeu, que a gente se utilizou para fazer, entendeu, esse trabalho. Participação dos estudantes, trazer o que eles pensam, trazer o que eles acham que é interessante, discutindo também o currículo, referencial curricular da escola, mas também se apropriando também daquilo que eles acham que é importante. E com isso eles se sentiram, entendeu, participativo, protagonista, e a gente teve como aprofundar em temas que, mesmo só finalizando agora, que o tempo está acabando, né? Mesmo num momento assim que a gente viveu aí durante 4 anos, bastante conservador, autoritário, as pessoas ali sendo totalmente ali manipuladas pelas mentiras nas redes sociais, pelo fascismo bem pujante na sociedade, ou seja, as seitas aí bem, ou seja, estruturadas, entendeu, por causa dessa lógica. A gente conseguiu, entendeu, fazer esses trabalhos, entendeu, nesse momento não tão bom e aberto para essa situação. Então, obrigado aí. Muito obrigado pela fala, professor Meister. Agora nós teremos os 10 minutos disponíveis para comentários dos nossos mediadores, perguntas, mas também aberto aos outros professores e professoras aqui presentes. Eu também queria, dessa vez, começar. Talvez o Helder já está funcionando aí tua internet, Helder, estava cortando ainda há pouco. Parabenizar também o teu trabalho, mas
no sentido de ter nos colocado aqui Shomix. Na verdade, não tem nenhuma colocação, mas assim, nenhuma pergunta, mas uma colocação muito importante, dizer que Shomix, de fato, não é, né, e apesar de aposentado, ele está lá ainda, né, vivíssimo, né, na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, né, a gente produzindo ainda bastante, por conta própria, e também alguns textos que ele lançou ultimamente em dupla, né, com alguns intelectuais lá dos Estados Unidos. Então, de fato, é uma boa escolha tua, porque tu está trazendo, além do Freire, está trazendo um Chomsky que vai de A a Z. E aí, essa minha simbologia, ela não é escolhida de modo à toa, né, de A a Z, porque ele é um linguista, né, mas é também um ativista político, né, enfim, onde as esquerdas nos Estados Unidos, no Ocidente, têm se inspirado bastante. E, além dessas ideias políticas, ele dá saltos aí no mundo inteiro, publicando inúmeras obras sobre, tanto, de fato, enfim, a questão linguística, né, e a questão mesmo política, se colocando aí nesse extremo do espectro político que ele vai, né, enfim, que ele tem feito aí durante mais de 5 décadas, eu acho, né. Talvez não fazer uma pergunta para ti, mas claramente dizer em qual é o ponto de interseção de fato que tu fazes no aspecto, não sei se na linguística, eu acho que não é esse teu objeto, mas no aspecto mesmo político, porque tu vais falar de um olhar de Chomix e Freire, né, na questão das manipulações das massas a partir da política neoliberal, das políticas neoliberais, né? E qual é o ponto de interseção que tu vês aí entre Chomsky e o Freire para o teu trabalho? É isso. E dizer que a parte mesmo teórica, eu acho que o teu trabalho está pronto, né? Enfim, está já amadurecido, é bem interessante, né? O último capítulo sobre ensino de filosofia, que eu sempre pego no pé nesse sentido, eu acho que ele está muito interessante, mas eu queria saber mesmo dessa relação, né, do porquê desses dois, enfim, pensadores que tu escolhes como teóricos de fundamentação para o teu trabalho. Se existe um ponto de interseção ou não aí entre Chomix e o Paulo Freire. Obrigado. Antes de você responder, eu também queria... Desculpa, tinha alguém à frente? Não me ouve? Tá. Eu queria pensar... Primeiro, pedir desculpa, gente, eu estou no hotel do evento e a internet aqui está péssima. Tá? Vocês me ouvem? Eu tenho dúvidas. Estamos te ouvindo, Helder. Agora perfeito. Tá legal. Tá. E, Meister, eu acho que eu fiquei, assim, interessado com o teu trabalho, mas fiquei preocupado um pouco do ponto de vista acadêmico, né, com a própria metodologia, sabe? Num determinado momento, a gente se reúne numa roda de conversa, num outro momento a gente faz isso, no terceiro momento a gente faz um teatro, a gente escreve, papapá, etc. Não tem nenhum problema em termos de ação, mas eu acho que é necessário, né, uma preocupação metodológica, né, de dizer mesmo como é que isso vai ser feito, em que momento, isso é provocado pelo quê, e etc. A minha questão não é exatamente com a fundamentação teórica, mas com a metodologia. E uma coisa, Plínio, que eu achei interessante, né, é trazer, por exemplo, o próprio teatro como um instrumento de mobilização da filosofia, de um pensamento filosófico, ou de um pensamento político, no caso de um pensamento de Noam Chomsky, que é um linguista, mas é um sujeito, como vocês bem disseram, um sujeito engajado com o mundo real. Tá? E aí, talvez, Plínio, essa aproximação com o Freire, eu não conseguiria, agora, nesse momento, pensar conceitualmente, mas eu consigo pensar, né, as motivações pelas quais os dois pensam essa intervenção.
E aí me parece que eu gostaria muito de ver a experiência teatral como uma espécie de recurso, né, da própria questão filosófica. Primeiro, né, vamos falar sobre o Chomsky e o Freire, esse casamento, né, que foi feito aqui nesse produto, né, na construção desse produto, né. Eu vejo, além do que foi colocado, o Chomsky como o pai da linguística, entendeu? Muito ligado à questão da linguística, inclusive das principais referências hoje no mundo, mas esse engajamento dele político, especialmente dentro dessa questão de entender a geopolítica, essa questão do neoliberalismo, ela vai ser assim de grande importância, porque eu pego o Freire traz essa questão metodológica do trabalho, da conscientização, da problematização, de trazer, de democratizar, ou seja, a educação, a escola, entendeu? O processo educacional, e fora até dessa bolha que trouxeram aí esses conservadores, né, quando a gente faz uma leitura de Freire, aqueles que dizem que criticam ele, que ele é um doutrinador, né, que está doutrinando, eu acredito que o Freire vivo, né, ele ia totalmente contrapor que, ou seja, ele é contra a doutrinação, entendeu? Tanto que quando ele fala que o professor tem que ouvir o estudante, o professor não tem que ser o depositador, o professor não deve se achar que tem mais conhecimento do que o educando. Então, tem que se, é uma troca. Ele vai dizer que ninguém liberta ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Então, o processo educacional é um processo de comunhão, é um processo da coletividade. Então, quebra todo esse contexto da questão de dizer que, ou seja, um doutrinador, ele seria, a prática dele, o que ele escreve é contra a doutrinação, né? E, ao mesmo tempo, ele traz também a questão da prática, né? Porque, o exemplo, na obra que foi até citada pela Adrica, né? Ele coloca aqui, fala que quem pode pensar alunos sérios de um professor que há 2 semestres falava com quase ardor sobre a necessidade de luta pela autonomia das classes populares e hoje, dizendo que não mudou, faz um discurso pragmático contra os sonhos e a prática e transferência do saber dos professores e alunos. Então, ele é um cara que ele chama a atenção, né, para essa questão de a gente se preocupar com a prática, entendeu? De seguir a prática, porque às vezes a gente vê o intelectual fala muitas coisas, entendeu? Teoricamente, mas a prática dele não é a mesma, ele foge dessa prática, às vezes ele não participa, ele sabe do problema, ele tem a oportunidade de participar das lutas populares, entendeu? E contribuir, e às vezes não participa, né? E o Freire, né, ele teve muito esse engajamento, né, com os movimentos, com a luta, com o sindicato, com os movimentos populares, tanto que uma das últimas entrevistas dele também tem uma própria uma obra dele que é a Pedagogia da Indignação, né, que ele vai estar falando aqui, organizado por Ana Maria Araújo Freire, que ele vai falar das marchas, né? Ele vai defender, eu sou a favor do Brasil cheio de marchas, entendeu? Marchas com gente consciente, a marcha do desempregado, a marcha do sem teto, a marcha dos sem terra, ou seja, quanto mais marcha é melhor para a nossa democracia, é melhor para as transformações que devam ocorrer na sociedade. Tanto que Ana Maria aqui fala que quando ele estava vendo as marchas das Margaridas, aquele tanto de gente, mais de 200 mil pessoas chegando em Brasília, diz que ele levantou, diz que ele vibrou olhando para a televisão, aquelas pessoas ali falando, cara, é isso que eu quero, é o país que eu quero, é esse, é o país dos pessoal, dos povos mais simples, oprimidas, entendeu? Buscando o seu espaço politicamente. E ele fala que o professor tem que ser político, né? Então, o Chomsky é um lutador político, né? E Paulo Freire também
é um cara que vai defender isso, então eu vejo que eles têm uma conectividade boa. E aí Chomsky faz um retrato mais profundo do neoliberalismo, e o Paulo Freire consegue pegar esse retrato mais forte do neoliberalismo e trazer, entendeu, para a educação, para o processo de transformação. Eu esqueci de responder, ainda tem tempo ainda, Vinícius? Professor, teoricamente temos batido os 30 minutos. Se for uma resposta breve, podemos conceder, mas se for estender muito, seria melhor aguardarmos para o final, após a apresentação do próximo professor. Não, é bem rápido, tá? Então, por favor. Sobre a metodologia, só para responder ao professor Helder. Professor, a metodologia foi utilizada lá no trabalho, no terceiro capítulo do meu produto. Ela foi uma metodologia na qual, mesmo tendo as rodas filosóficas, os debates filosóficos, a gente se apropriou de conceituar cada tema que os estudantes iam utilizar para fazer o seu roteiro de teatro. Então, a gente teve aulas, entendeu? Trouxemos os conceitos, eles trouxeram, eles pesquisaram, e a gente depois buscamos referências, foi tudo conceituado, entendeu? Aí depois que eles conceituaram, que eles tiveram propriedade de conhecer cada temática, aí que eles foram produzir o roteiro deles. E aí depois disso, aí eles foram apresentar, né, no teatro, e posteriormente eles apresentaram grandes textos, entendeu? Expondo ali conhecimento de forma bem rigorosa sobre aquilo que eles apresentaram, entendeu? Sobre aquilo que eles trabalharam no teatro. Então, teve um trabalho bem forte filosoficamente para eles conhecer, e envolvendo o neoliberalismo e a manipulação das massas em cada tema.